Obrigado.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo, do Centro Espírita Nova Luz. Esse trabalho a gente já fazia às terças-feiras lá no Nova Luz presencialmente e estamos fazendo aqui agora pelo Facebook. Quem quiser colocar aguinha para frutificar, fique à vontade. Quem quiser compartilhar o vídeo também é muito bom, E vamos dar início com uma prece. Então, graças a Deus, mais uma vez aqui estamos para estudar a luz da doutrina espírita. Permita a Deus, os bons espíritos estejam conosco e assim possamos aqui passar momentos agradáveis de muita utilidade para todos nós. Que todos os lares que estão participando sejam abençoados, participem dessa harmonia do ambiente e assim possamos passar momentos aqui agradáveis e de muita utilidade para todos nós. Que assim seja. Hoje nós vamos ver um capítulo do livro O Homem Integral. Para não ficar picado, eu peguei 10 slides só do capítulo e vou fazer ele inteiro, Hoje o estudo aqui vai ter vários casos, É como se fosse uma palestra mesmo. Mas mesmo assim, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade, que eu estou com o Face aqui, o chat aberto, E posso ir respondendo. Coloquei esse cavalo aí por causa de um caso. Certa feita, 1000 anos antes de Cristo, um fazendeiro acordou pela manhã, numa linda manhã de sol, e ao olhar para o seu quintal ele teve uma surpresa. Tinha um cavalo como esse, preto no quintal, e ele mais do que depressa fechou a porteira e perguntou para os vizinhos de quem que era aquele cavalo. Na Península Arábica, 1000 anos antes de Cristo, esses cavalos, os cavalos arábicos, eles eram natural da região. E os vizinhos lhe disseram: não, esse cavalo, ele é assim, natural, ele nem foi domesticado ainda, ele não é de ninguém, o senhor pode ficar com ele. Aí ele ficou contente e deu o cavalo de presente para o filho mais velho que ele tinha, de 18 anos. E aí o filho começou a se afeiçoar pelo cavalo, o filho começou a domesticar o cavalo, e todos os vizinhos disseram, nossa, que maravilhoso, isso é muito bom, um cavalo, que é tão caro, aparecer assim de graça no quintal, isso é bom. Mas aí, como o cavalo era muito forte, ele pulou a cerca e foi embora. E aí os vizinhos disseram ao contrário, não, isso é mal, tinha um cavalo tão bonito e agora o cavalo fugiu. Mas passou uns dias, novamente o fazendeiro acordou pela manhã e viu novamente não só o cavalo que ele já conhecia, que depois ele veio descobrir que não era um cavalo macho, era um cavalo fêmea, uma égua, porque ela era líder de uma tropa de cavalos e trouxe mais 10 cavalos para sua fazenda. Novamente ele fechou a porteira e ficou com os 11 cavalos. E os vizinhos, que sempre comentam sobre a nossa vida, disseram: isso é bom, nossa, tinha um cavalo, selvagem, agora tem mais 10 cavalos. E aí o filho mais velho ficou com um trabalho muito grande, porque ele tinha que domesticar todos os cavalos, além dos outros trabalhos que ele fazia já na fazenda. E num dia não tão belo, ele caiu do cavalo, literalmente, e quebrou a perna. E aí os vizinhos disseram: isso é mal, quebrou a perna, agora quem que vai domesticar os cavalos? O menino também era o braço direito do pai na fazenda, agora não vai poder ajudar o pai. Mas aí naquela época teve uma guerra na região e todos os rapazes entre 18 e 25 anos foram convocados para a guerra. Mas quando chegou lá para convocar o filho dele, como ele estava com a perna quebrada, ele não foi convocado. E aí os vizinhos, fofoqueiro,
novamente disseram, isso é bom, olha que beleza. Não foi para a guerra, porque estava com a perna quebrada, logo a perna vai se curar, e ele não corre o risco de ter ido para a guerra e morrer lá na guerra, né? Eu quis dizer isso porque, assim como a vida desse rapaz, desse fazendeiro, que às vezes era boa e às vezes era ruim, assim também é a nossa vida. Então nós não temos só momentos felizes na nossa existência, nós temos momentos de problemas, de dificuldades, né? E isso alterna. Mas dá para, com esses problemas, nós sermos felizes? Dá. É o que nós vamos ver. Que é possível nós sermos felizes agora, mesmo com os problemas que de vez em quando nos visitam. A felicidade relativa é possível e se encontra ao alcance de todos os indivíduos, desde que haja neles a aceitação dos acontecimentos conforme se apresente. Então, uma das causas da felicidade é nós não resistirmos os problemas que nos visitam. Porque quando os problemas nos visitam e nós reclamamos, e nós ficamos saudosos, por exemplo, do passado, que achávamos melhor, ou ficamos presos também no futuro, né, com ansiedade de que o presente não é bom e aí no futuro vai ser bom, nós não vivemos o presente e acabamos sempre estando perturbados. Então, uma maneira de nós termos equilíbrio e felicidade é não resistirmos às coisas que acontecem na nossa vida e tentarmos, né, e sermos felizes mesmo com esses problemas. Jesus, quando ele passou aqui na Terra, ele tinha toda essa mensagem, né, de não resistência. Então, eu até tenho uma palestra só sobre isso, né, sobre a não resistência ensinada por Jesus. E ele, em vários momentos, nos dizia para a gente ser feliz mesmo com os problemas. Então, numa vez ele fez assim, ele falou assim, se alguém te bater numa face, você dá a outra. Quer dizer, você não resiste. Até nesse sentido, muitos acham que você tem que literalmente fazer isso, mas analisando a questão, seria a não violência. Então a pessoa te bate, mas você não revida. Então isso já é dar a outra face. Em outro momento ele disse assim, se alguém quiser que você caminhe 1000 passos, você caminha 2000 passos com a pessoa. Então realmente existem pessoas na nossa vida que nós queremos distância, né? E às vezes, se é só uma pessoa do nosso trabalho, do lugar que a gente estuda, é fácil você se separar dela. Mas e se for seu cônjuge? E se for seu filho? Como separar da pessoa? Às vezes, no caso do cônjuge, dá para você separar. Mas muitas vezes, você ficar com uma pessoa por um tempo, né, mais longo do que você quereria, é uma oportunidade de você ajudá-la, ou de você até ser ajudado por ela, né, e assim por diante. Até minha esposa, ela fala uma coisa interessante, né? Às vezes você não está contente com o marido e você dispensa ele, né? Só que o lixo de uma é o tesouro de outra. Então, às vezes, para você o marido não estava bom e aí ele vai embora, né? Arruma outra. Aí, para essa outra, ele é totalmente diferente e para a vida da outra fica uma coisa muito boa. E você que ficou sem marido, às vezes você vai tentar achar outro, encontra outro igual àquele ou pior ainda, né? E Jesus disse também, se alguém ficar devendo para você, você perdoa. Então é sempre a não resistência, a não violência. Até essa questão aí, de se alguém fica devendo, a gente perdoa, é difícil. Às vezes a pessoa fica devendo para a gente R$10, é difícil. Há pouco tempo eu vi um programa de TV e eu vi um caso radical nesse sentido, né? Um brasileiro, ele foi para os Estados Unidos, ele era pedreiro aqui e se tornou construtor lá nos Estados Unidos. E como ele tinha um dom, né, para construção, ele acabou ficando um grande empreiteiro lá nos Estados Unidos e ganhando muito, mas muito dinheiro. Montou uma empresa, né?
e começou a construir casas em condomínios fechados lá nos Estados Unidos e ganhou milhões de dólares. Mas em 2008 teve uma crise muito grande nos Estados Unidos e várias empresas faliram. E antes da empresa dele, que acabou falindo também, tinha um amigo, né, no meio deles, que pediu emprestado para ele $5.000. Ele deu o dinheiro para o amigo, só com uma condição. Ele disse assim para o amigo: eu vou te emprestar esse dinheiro e caso você não consiga pagar, eu quero que isso não mude a nossa amizade. Então, se você não conseguir me pagar no tempo que você está dizendo, eu vou te cobrar 1, 2 vezes, mas não vou ficar te cobrando depois. E aí nós vamos esquecer isso, caso você não consiga me pagar, e nós vamos continuar amigos do mesmo jeito. E assim aconteceu. O amigo não conseguiu pagar os $5.000, ele cobrou 1 ou 2 vezes, depois deixou para lá, quer dizer, a não resistência, né? E continuou com a amizade com seu amigo. Se o via num restaurante, em algum lugar, tratava ele do mesmo jeito e nunca mais falou na dívida. Só que em 2008, como eu disse, teve uma crise muito grande nos Estados Unidos e muitas empresas faliram, inclusive a dele. Mas como ele era uma pessoa muito inteligente e empreendedora, ele arrumou um novo negócio que, para começar, precisaria $250.000. Como ele tinha muitos amigos milionários, ele pensou, vai ser fácil, né? Eu vou conversar com meus amigos. Como ele era uma pessoa muito pródiga, sempre ajudou muita gente, ele falou, agora é a hora das pessoas me ajudarem. E ligou para vários conhecidos, amigos, pedindo $250.000 emprestado. E ninguém arrumou. Todo mundo dava uma desculpa muito boa, mas o dinheiro não dava. Aí ele lembrou desse amigo que ele tinha emprestado $5.000. Aí ligou para ele e falou, olha, não estou te cobrando os $5.000, mas agora eu estou precisando. Você está muito bem financeiramente e eu estou precisando de $250.000. Daria para você me ajudar? Aí esse amigo falou, daria. Amanhã me passa o número da sua conta, os $250.000 vai estar na sua conta. Só que eu tenho uma condição. E a condição desse seu amigo foi a mesma que ele colocou. Se não der para você pagar, nós vamos continuar amigos do mesmo jeito. Mas no caso, ele se deu bem nessa nova empresa e pagou os $250.000, né? Mas vejam que quando você preza pela amizade, pelo relacionamento, né? Quando você é bom e você não deixa em primeiro plano o dinheiro, as coisas materiais, você vive uma vida muito mais tranquila. Nem exigências de sonhos fantásticos que não se corporificam em realidade, tampouco o hábito pessimista de mesclar a luz da alegria com as sombras densas do desajuste emocionais. Então nós temos um hábito muito grande de não viver o presente. Então o presente muitas vezes para nós é um sofrimento, não estamos contentes com a família, não estamos contentes com o nosso corpo, não estamos contentes com o nosso salário, ou ficamos saudosistas pensando no passado, né, dizendo, no passado é que era melhor, ou muitas vezes em relação ao passado nós sofremos porque o passado nos fez o presente, e conforme os erros que nós fizemos no passado, nós ficamos hoje no presente só se culpando. Ou ficamos presos ao futuro. Então você fica, como eu disse aí, né, com sonhos fantásticos que nunca vão se corporificar, né? Até o André Luiz, na Agenda Cristã, diz 10 projetos maravilhosos por dia, sem concretizar nenhum deles em 10 anos, né? Então você fica fazendo planos que nunca vão se concretizar. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer o que você pode no presente. Então você errou no passado, daqui para frente você não erra mais e aproveita as oportunidades do presente para ter um futuro melhor. Porque muitas vezes nós queremos um futuro melhor, lógico, mas nós não estamos dispostos a fazer o que é necessário.
como se diz, pagar o preço, né? Então, para você chegar ao que você almeja, você vai ter que estudar, você vai ter que trabalhar, talvez você vai ter que economizar, né? Apertar um pouco o cinto. E muitas vezes a pessoa não quer isso, ela quer simplesmente ter uma vida melhor no futuro. Quer dizer, é uma criancice, né? Porque, na verdade, você só consegue as coisas se realmente você o merecer. As heranças do passado espiritual resumam em manifestações kármicas que devem ser enfrentadas naturalmente por fazerem parte da vida, elementos essenciais que são constitutivos da existência. Então, tudo é para o nosso bem, né? Sejam os problemas, as pessoas, o nosso corpo. Então, a nossa vida, ela é sempre o que nós fizemos dela. Então, se você ficar reclamando simplesmente, você não vai conseguir perceber as oportunidades que você tem na sua vida. É lógico que viemos, né, no grau que nós estamos, de existências fracassadas, temos um passado culposo, mas Deus é sempre muito bom e ao lado dos problemas que nós temos que resgatar o passado, sempre também tem pessoas boas, tem oportunidades boas, né? Nós mesmo aqui no Brasil, então, muitas vezes temos uma casa, temos saúde, às vezes consegue até guardar um pouco de dinheiro, mas você fica sempre querendo uma vida perfeita que você não tem, e aí você sofre. Então, se você tem essa vida, é exatamente o que você precisa. É lógico que a resignação, ela sempre tem que ser dinâmica. Então, ao mesmo tempo que você se resigna ao presente, que é consequência do seu passado, você faz o que for possível para você melhorar a sua vida, em todos os sentidos. O Alan fez um comentário: só se leva da vida a vida que se leva. Muito bem, Alan. Isso mesmo. Só se leva da vida que se leva. Então, conforme você levar a sua vida, é o que você vai ter. A sua vida é o que você fizer dela, né? Então, como eu sempre brinco, se você quiser reclamar para alguém, use um aparelho que você tem lá na sua casa, principalmente no banheiro, que é o espelho, né? E aquela pessoa é toda responsável pela sua vida. O fatalismo kármico da evolução é a felicidade humana, quando o ser depurado e livre sentir-se perfeitamente integrado na consciência cósmica. Então nós, espíritas, nós somos evolucionistas. Nós acreditamos que tivemos um começo, né? Mas não teremos um fim. E fatalmente, essa grande fatalidade divina que a Joana fala, todos nós um dia vamos ser perfeitos. Então, os problemas que momentaneamente estamos vivendo não são para o nosso sofrimento, não são um castigo divino, mas é exatamente o que nós necessitamos para o nosso progresso. À medida que nós formos resolvendo esses problemas e conseguindo ser felizes mesmo com eles, nós vamos mudando de fase e vamos aproximando cada vez mais da perfeição. Vocês viram que todas as fotos aqui tem cavalo, né? Eu aproveitei o tema do presente, do começo, né? E coloquei cavalo aqui em tudo. A resolução para ser feliz rompe as amarras de um karma negativo. Faça o ensejo de conquistar mérito através das ações benéficas e construtivas, objetivando a si mesmo, o próximo e a sociedade. Então, a felicidade, se a gente for pensar, ela independe dos fatores externos. Então, se você for condicionar a sua felicidade a você não ter problema nenhum externamente, problemas financeiros, de saúde, familiares, nunca você vai ser feliz. Porque como nós estamos num mundo ainda de provas e expiações, passando para a regeneração, nós temos muitos problemas.
Então, o grande desafio da existência é, mesmo com todos esses problemas, nós sermos felizes. Só que você só vai conseguir isso quando você atingir uma certa maturidade espiritual. Então você entende por que você está aqui, que a sua vida é para o seu desenvolvimento, e mesmo com todos esses problemas, você acaba fazendo o que ela diz no final aqui, né? Através das ações benéficas e construtivas, objetivando a si mesmo, o próximo e a sociedade. E mesmo com todos os problemas, você vai colocar como meta na sua vida ser o mais útil possível para a sua família, para a sociedade onde você vive. E dessa maneira você vai se desenvolver e vai conseguir uma felicidade dentro de você. Então a felicidade, ela está dentro de você, não nas coisas exteriores. Então vai acontecer de você ter determinados dias com muitos problemas e você vai conseguir enfrentá-los e conseguir até uma felicidade dentro desse dia, né? Vamos tomar uma aguinha. Nenhum impedimento na vida à felicidade. Então, pensando nesse sentido, nada pode te fazer infeliz. Porque se você for elevar o pensamento, você descobre que você é filho de Deus, né? Então você é filho do dono do universo, e que a grande fatalidade que o espera é a perfeição. Então, para você conseguir uma harmonia perfeita, uma saúde perfeita, falta pouco. Porque se você for pensar, mesmo que ainda estejamos no mundo de provas e expiações, nós já progredimos muito. Logo estaremos no mundo de regeneração, depois feliz ou ditoso, e depois celeste ou divino. Então, quando nós entendermos que o fim da nossa vida é providencial, é para o nosso desenvolvimento, que nós temos muitas oportunidades de engrandecimento, nós vamos ser felizes de qualquer maneira. Uma resignação dinâmica ante o infortúnio, a naturalidade para enfrentar o insucesso, negando-se a que interfira no estado de bem-estar íntimo, que, independente de fatores externos, realiza a primeira fase do estágio feliz. Então, quando a pessoa não tem essa felicidade, uma das coisas que ela acaba fazendo é reclamar da vida, né? Então, ela reclama muito da vida. Então, ela acha que a vida dela não está boa e aí ela começa a reclamar. Reclama dos familiares, reclama do governo, reclama do próprio Criador. Mas no caso, para você conseguir a primeira parte da felicidade, o que dá mostras de você ter essa felicidade é quando você tem gratidão. Então, independente de como seja a sua vida, se você conseguir agradecer a Deus por tudo que você tem, você começa a ter uma paz no seu espírito e a alcançar as coisas com mais facilidade. Porque, ao contrário, a pessoa que não é grata, ela reclama e ela não aproveita as oportunidades que ela tem para o seu engrandecimento. Por exemplo, quando nós observamos filhos ingratos, né, percebemos os pais desesperados, né, com o futuro do filho. Por mais que eles dão as coisas, o filho não é agradecido. E ao mesmo tempo ele não faz o que for necessário para ele merecer o que ele está tendo em casa. Aquele psicólogo que eu gosto, como é que ele chama? O Klinger lá, Rossandro Klinger, ele conta que uma vez um amigo comprou uma televisão de 32 polegadas. Comprou em 10 pagamentos, né? Ele não tinha facilidade para comprar as coisas. E aí, com todo orgulho, ele colocou a televisão lá na sala e apresentou a televisão para a família, né? Aí o seu filho, de 12 anos, falou assim: a televisão do vizinho é maior. Então, quer dizer, ingratidão.
Então, assim como uma criança é ingrata, às vezes, aos pais e vai decepcionar os pais, né? Nós, reclamando, somos ingratos a Deus. E se nós formos observar a vida que nós temos, se nós tivéssemos acesso a conscientemente saber o nosso passado, por que nós temos essa vida que nós reclamamos, nós chegaremos à conclusão que Deus é bom e misericordioso. Normalmente teríamos que sofrer muito mais, mas Deus é bom e nos dá muitas oportunidades, às vezes nos dá até muitas facilidades. Então, ao invés da gente ser ingrato, nós deveríamos agradecer e, fazendo todo o bem que nós podemos, mesmo com os problemas que nos visitam, nós vamos progredir rapidamente. Porque a vida, ela nos dá os problemas para nós os resolvermos, e cada vez que os resolvemos, nós nos capacitamos para resolver problemas maiores. E até os problemas da vida, quando você entende que tudo depende de você, eles vão diminuindo. Porque a pessoa que é infantil, ela reclama, mas não faz nada do que é necessário para ela progredir, tanto financeiramente quanto moralmente, como pessoa. E aí a vida dela vai cada vez pior, né? Até ficar doente e assim por diante. Mas já a pessoa que não reclama e que aproveita as oportunidades da vida, ela se desenvolve rapidamente, porque ela sintoniza com as coisas boas do universo, né? E tudo começa a conspirar para que as coisas dêem certo na vida dela. O amadurecimento, então, psicológico, a visão correta e otimista da existência são essenciais para adquirir-se a felicidade. Então, quando você é dependente, né? Quando você acha que sempre a sua felicidade está na mão de outras pessoas, você nunca vai ser feliz. Porque a sua felicidade sempre depende dos outros. Mas quando você amadurece espiritualmente, você entende que está tudo certo, até agradece tudo que você está recebendo, e ao mesmo tempo você começa a resolver as coisas sozinho. Então essa é a característica da pessoa madura. Ela não depende mais de ninguém, ela depende só dela mesma. Por um lado, ela vai ter muito trabalho, né? Então ela se torna responsável e vai assumir a sua vida. E por outra, ela vai se desenvolver. Já outra pessoa que é imatura e que sempre depende dos outros, seja financeiramente, seja emocionalmente, ela sempre vai estar incompleta, insegura. Porque uma das piores coisas que existe é você ser dependente de alguém, estar sempre pedindo. E para você estar sempre pedindo, você tem que fazer a manutenção do coitadinho. Então você tem que reclamar, você tem que fazer cara de coitado, né? Cara de triste, porque aí as pessoas ajudam. De vez em quando, como a gente não é perfeito, você cai o padrão vibratório e pede colo, pede ajuda para as outras pessoas. Ninguém consegue todos os dias ser totalmente equilibrado. Mas aí as pessoas que estão ao nosso redor, que nós já ajudamos por nossa vez, vão ter um prazer muito grande em nos ajudar. Então não podemos ser orgulhosos também de quando estar necessitando de alguma coisa, não pedir para ninguém, né? Então se você precisa, você pede. Mas aí você vai receber com uma facilidade muito grande. Talvez até nem precise falar, as pessoas já vão te ajudar. Mas quando você está nessa condição de dependente, sempre, toda vez, todo dia, as pessoas cansam de você. Inclusive essa pessoa muito reclamona e que sempre se faz de coitadinha, ela é até evitada pelas outras pessoas, né? Nós mesmos, né? Quando você vê uma pessoa negativa dessa, o que você faz quando você vê na rua? Você muda de calçada. Ou você está num lugar público, num restaurante, você faz de conta que você não viu a pessoa. Então é alguém que vai acabar sozinho e sofredor. Então vale a pena nós amadurecermos, né? Descobrirmos
que as coisas que tem na nossa vida é para o nosso desenvolvimento, e arregaçarmos as mangas e estudarmos, trabalharmos, fazermos todo o bem que nós podemos para as outras pessoas, e assim nós vamos crescer e nos desenvolver. Acho que nós estamos perto do fim. Sim, essa é a última. Manter-se então vigilante, sem tensões nem receios, e se dará o amadurecimento psicológico liberativo dos karmas de insucesso, abrindo espaço para o autoencontro, a paz planificadora. Esse é o lema do escoteiro, né? Sempre alerta. O que acontece com nós que somos espíritos imortais é que antes de encarnarmos, nós temos uma lucidez sobre a nossa vida muito grande. Por que estamos encarnando, as responsabilidades que nós temos nessa vida, que tudo que vamos ter na vida, seja os problemas, seja as virtudes, é para o nosso bem e o nosso desenvolvimento. Mas quando nós encarnamos, e esse mundo é muito material, né? E as exigências são muito mais materiais e sensuais do que verdadeiramente espirituais, nós perdemos o foco da nossa existência espiritual. Então, embora a vida material tenha suas necessidades, nós não podemos dar à matéria uma importância maior do que ela merece. Então, por mais que tenhamos que trabalhar, ganhar dinheiro, correr atrás da manutenção das coisas materiais, nós somos espíritos imortais que estamos nessa existência só de passagem. E se nós dermos uma importância demasiada às coisas materiais, nós esqueceremos as nossas responsabilidades espirituais e, ao desencarnarmos, estaremos totalmente desequilibrados, porque nós viemos aqui com um certo conhecimento, com uma certa moral, e se não fizermos o que nós poderíamos ter feito, um desequilíbrio muito grande visitará o nosso espírito. Então, peçamos a Deus, nos ilumine, para termos, né, essa vigilância, esse alerta constante na nossa vida, de que muito mais do que correr atrás das coisas materiais, de comprar as coisas, de exibir essas coisas para os outros, nós estamos aqui para conseguir a paz, né? Conseguir o equilíbrio do nosso espírito e principalmente para ajudarmos os outros. Então não estamos aqui para veranear e sermos servidos, né? Nós estamos aqui para ajudar os outros e a progredir. Que a paz de Deus então continue em nossos corações. Espero que esse estudo tenha beneficiado a todos nós que participamos, né? E eu convido a todos agora para fazermos uma prece, né? Para a gente encerrar. Então, graças a Deus, mais uma oportunidade de aprendizado, esse lado filosófico da doutrina espírita que nos diz por que estamos aqui, da onde nós viemos, né? Quais as responsabilidades que temos nessa vida. É muito bom para nós revermos esses conceitos espirituais tão importantes para o nosso espírito imortal. Então agradecemos a Deus por essa oportunidade e aproveitamos esse ambiente de paz e tranquilidade que se fez para fazermos as nossas vibrações. Pensemos primeiramente em todo o nosso planeta. Hoje, com essa pandemia, nós temos uma consciência muito grande de que todos estão ligados, né? O que um faz aqui prejudica ou ajuda o outro a colar. Então estamos no mesmo barco e precisamos nos ajudar mutuamente. Somos todos irmãos, filhos de Deus, com o mesmo objetivo. Abençoe então, Senhor, todos os nossos irmãos de todo o nosso planeta. Não só os encarnados, mas os desencarnados também. E juntos, equilibrados,
possamos vencer mais esse problema dessa pandemia e surgirmos à frente mais equilibrados, mais fortes, para continuarmos a nossa jornada, o nosso desenvolvimento. Pensamos em nós, aqui no Brasil, pensamos na nossa família, nas pessoas que estão mais perto de nós, pedindo a Deus os abençoe também. Se soubermos de alguém em particular com algum problema, o envolvamos com carinho para que receba todos os bons fluidos do nosso ambiente. E nós também que aqui estamos, que não somos perfeitos, que temos nossas limitações, que temos nossos problemas, nossas dificuldades, abençoa-nos, Senhor. Dá-nos as forças necessárias para não desistirmos da vida e, apesar dos problemas que nos visitam, possamos progredir, possamos fazer o nosso melhor. Como estudamos, possamos, mesmo com os problemas, sermos felizes e fazermos o máximo de bem que possamos para os nossos semelhantes. Agradecemos aos bons espíritos que estiveram conosco e, em nome deles, em nome de Jesus, encerramos o nosso estudo. Que assim seja. Boa noite a todos e até a próxima terça-feira.